Verei a tua bondade, eu contemplarei os teus cuidados, os teus benefícios, no poderoso nome de Jesus. Olha para alguém perto de você e diga assim: vai tudo bem. Diga: Deus tem cuidado de nós. Você pode sentar. Graças a Deus, obrigado pelo louvor. Que tempo tão precioso. Glória a Deus, podermos ter um tempo para nos reunirmos, congregarmos. E hoje está linda a igreja. Fiquei ali atrás alguns minutos. Como é bom saber que podemos ter um lugar para nos reunirmos e entender que essa liturgia, esse ministrar a Deus, ele é muito poderoso, é muito importante, a adoração coletiva. Mas a Bíblia também fala de Deus nos ministrar. Nós ministramos a Ele e Ele nos ministra com Sua palavra, com Sua presença, com instruções. Ministra do púlpito, ministra da pessoa que às vezes nos cumprimenta, ministra num abraço. Fica aberto para as ministrações de Deus, porque Ele nos chamou para a comunhão, tanto vertical como horizontal. E tudo isso vai molhando, respingando as coisas que Deus tem para as nossas vidas. Quantos estão felizes com esse tema que começamos e iniciamos, prósperos de alma? Clícia começou hoje pela manhã. Se você não estava, eu te indico você tomar um momento durante essa semana. Nós vamos estar construindo um entendimento que é mesmo para que possamos ter esse zelo, esse cuidado, esse guardar no que diz respeito à nossa alma. O texto que usamos como tema é como é próspera a nossa alma. Outras áreas da nossa vida haverão de ser prósperas. Mas nós vamos tomar aqui alguns fundamentos que eu lembro desde 91, 92, quando eu fiz o centro de treinamento, o entendimento do homem em 3 dimensões. Como é que eu preciso entender a minha vida de alma? Como é que eu posso conduzir isso? O que a Bíblia fala sobre isso? Como eu posso estar sempre trazendo a minha vida de alma em submissão ao homem interior, ao espírito nascido de novo? Porque às vezes a gente, mesmo nascido de novo, a gente se pega com algum comportamento, ou algum pensamento, ou algum sentimento que não condiz com a vida de um cristão. É porque nós precisamos trazer a nossa alma em submissão ao nosso espírito. E a Bíblia vai falar muitos textos sobre isso, principalmente o livro de Salmos. Quantas vezes Davi fala da sua alma e que ele trazia a sua alma em submissão a um lugar de comunhão com Deus, onde podemos receber forças de Deus. O próprio Jesus disse num momento muito difícil da sua vida: a minha alma está angustiada até a morte. Então precisamos entender o cuidado do homem nessas 3 dimensões. E eu quero que você pegue a atenção, não só hoje, escuta a Clícia, escuta as pessoas que vão estar ministrando, porque precisamos estar bem com cada um de nós, cada um consigo mesmo, porque precisamos também ajudar outras pessoas a estarem bem. Vocês estão comigo? Estão abertos para esse tempo aqui? Amém. Eu vou usar a ajuda do Cristiano com um slide, um texto que é muito interessante para nós. Eu quero a igreja toda lendo comigo. Vamos lá? O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Deus nos ajuda, mas eu tenho que fazer algo para manter a minha vida no que tange ao espírito humano, à alma e ao corpo. E aqui temos uma figura só para a gente pensar. O espírito humano é a principal parte do homem. A alma, com essa tonalidade rosa aí, seria os nossos pensamentos, e a gente vai pensar um pouquinho sobre isso. E o nosso corpo. Então Deus nos santifica, nascemos de novo, estamos crescendo espiritualmente, mas há uma responsabilidade de nos mantermos íntegros, espírito, alma
e corpo. Algumas vezes a gente até fica diligente com o crescimento espiritual, mas ele tem que afetar a nossa alma. Algumas vezes precisamos identificar, eu preciso ajustar isso na minha vida. Porque se eu posso ser próspero na alma, significa que eu estou tendo avanços. Mas é possível também ter retrocessos. Eu ter alcançado um bom desempenho, ou ter alcançado uma boa medida, ou uma frutificação, ou como uma planta que está verde, bonita, frondosa, e ter um outro momento que eu estou meio borocochô, como a gente chama aqui no Nordeste, né? Estou meio, perdi as rédeas da minha vida de alma. E aí quando a Bíblia diz que devemos conservar íntegros e irrepreensíveis, isso para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Mas a Bíblia, irmãos, ela nos mostra que esse cuidado com a vida de alma, ele precisa ser desenvolvido, precisa ser trabalhado. E eu diria que a vida de comunhão com o próprio Senhor Jesus Cristo é algo que vai manter ou trazer uma manutenção desse estar saudável na alma, de maneira que nós possamos progredir, crescer ou ser prósperos nessa vida de alma. Pensa o que Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Mas não é o que é vida em abundância? Tem que tocar espírito, alma, corpo, família, convívio, ter recursos, ter bênçãos. Não pode ser só uma coisa. A vida abundante, irmãos, ela deve trazer uma satisfação, um bem-estar. Uma outra versão que diz prósperos de alma é estar bem. É você ser completo, é você alcançar uma plenitude e ela se tornar crescente a cada tempo. Se existe um lugar onde eu posso ser próspero na alma, eu também posso estar num lugar de desgaste. Ou nós vamos ler um texto aqui que me chamou muita atenção, né? Aguarda aí um pouquinho, vamos pensar sobre esse outro extremo. Ainda pensando sobre o homem em 3 esferas, 3 dimensões, espírito, alma e corpo, existem 3 palavras no grego que diz que quando a gente nasceu de novo, recebemos vida, vida eterna, vida em abundância. Essa palavra vida é zoe, e eu te indicaria, todo crente deveria ler esse livro, um livro de irmão Reagan, Zoe, a própria vida de Deus no homem interior. Quando pensamos no corpo, e os garotos, os jovens, você passou pela escola, a gente estuda biologia, a vida biológica, a vida do corpo. Nosso corpo funciona porque ele tem uma vida na matéria. E a vida psicológica, que é a vida de psique. E a Bíblia usa esse termo, existe esse termo na Bíblia, a psique do homem. Nós vamos ver 2 versículos que falam um pouco disso. Vamos ver lá em Hebreus 4:12, um texto que é bastante interessante para nós, pensando sobre essa alma próspera, ou prosperar da alma. Veja comigo o que diz Hebreus 4:12. É um texto que fala de Jesus, da palavra de Deus. Nos diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Que interessante, ele diz: a palavra de Deus é viva e eficaz, e está falando de Jesus. Se você olhar algumas versões, ou até mesmo a língua grega, vai dizer o Logos de Deus.
Ele é vivo e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Se fôssemos no livro de Apocalipse, tivéssemos um tempo maior aqui, nós iríamos ver que Jesus ele se manifesta para João na ilha de Patmos, e naquela manifestação João declara Jesus com o rosto resplandecente, os olhos como fogo, Jesus com vestes reluzentes, e vai descrevendo. Aí diz: da sua boca saiu uma espada afiada. Não só esse texto, como também o capítulo 2, parece-me que o verso 16, o capítulo 19, mostra Jesus com a autoridade que sai da sua boca. Ainda em Hebreus, no capítulo 1, diz que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Podemos ainda pensar em Apocalipse que Jesus ele manifesta para João, e naquele momento que ele manifesta, ele diz: escreve 7 cartas para 7 igrejas. E o que ele faz em cada uma daquelas cartas? Ele dá um diagnóstico do perfil de como estava aquela igreja, o que era elogiável e o que precisava de ajustes. Então é tanto que cada carta é muito distinta uma da outra. Então ele dá diagnósticos, ele mostra o caminho. Quando vamos para Hebreus 4:12, ele coloca na vida pessoal, não é para a igreja. Diz que a palavra, a espada que sai da boca dele, divide alma e espírito. Quer dizer, mané, que alma e espírito podem ser distinguidos? Sim. Nele, na palavra dele, na presença dele. E a Bíblia diz algo curioso. Volta um pouquinho à primeira figura. Nós vamos ver num versículo mais na frente. O nosso espírito foi salvo no dia que nascemos de novo. Existe cura para o nosso corpo disponível, mas uma promessa de um corpo imortal na vinda do Senhor. Então podemos dizer assim: fomos salvos no espírito. O nosso corpo tem salvação que é cura e uma salvação garantida para o futuro. Mas quando a Bíblia vai falar sobre a alma, diz que ela está sendo salva. É uma coisa progressiva, desde o dia que nascemos de novo, até aquele dia que vamos nos encontrar com Ele. Precisamos cultivar essa vida de contato com a palavra. Precisamos cultivar essa vida de comunhão com Deus, de sermos trabalhados, lapidados, e não perder o que alcançamos. Você cantou agora há pouco aqui: me ama. Irmãos, o amor de Deus nos alcançou. Sabe, esse amor te dá um poder de não mais viver uma vida de ressentimentos, de mágoa, de falta de perdão. Isso adoece a alma. Maneco adoece. Irmão Rega, no livro Igreja Triunfante, ele falando de coisas particulares da sua vida pessoal, que sua mãe viveu turbulências na vida, e ele chega no momento que diz lá: assim como alguém pode adoecer no corpo, por falta de cuidado, por setas do diabo, por N circunstâncias, má alimentação, alguém também pode adoecer na alma. E sabe, irmãos, eu aprecio grandemente o trabalho que temos aqui do Centro de Cura, porque Jesus, no seu ministério, ele se moveu. Ele pregava para o Espírito, ele curava os enfermos, e ele tinha também um cuidado com a vida das pessoas, com as almas das pessoas, no sentido de restaurá-las. Veja que com Maria, ele disse: escolhe a melhor parte, porque existe um trabalhar da palavra dentro de nós, que vai colocando em ordem o nosso mundo interior, vai colocando em ordem a nossa alma, as nossas emoções, nossa vontade, nossos sentimentos, vai nos ajustando. E eu gosto de pensar assim, dessa forma: se alguém tem uma deficiência, uma doença, algo no corpo, a dor é ali, ou uma deformidade é notório. Jesus disse para aquele homem da mão mirrada, todo mundo via, disse: levanta e estende a sua mão, e a mão foi curada. Então, deformidades físicas, os dons operando, vai ter cura.
Mas sabe que às vezes a gente está com deformidades na alma, e às vezes a gente tem o dom de esconder, e não sabe nem como receber a ajuda de Deus. Sabe que nós precisamos cultivar essa vida com Deus para que possamos experimentar o amor de Deus nos tocando, nos dando o poder de superação. Nós temos uma pessoa em Angola, uma amiga, irmã em Cristo. Irmãos, essa senhora, ela foi abusada pelo pai muitos anos. E por fim, era tão forte a dor que ela matou o próprio pai. E ela conheceu Jesus na prisão e conheceu o esposo dela na prisão. Mas quando a gente conversa com ela, ela teve uma experiência tão forte com Jesus, com a palavra, com o poder de Deus, que é notório que ela superou. Sabe que com o poder da palavra de Deus você vai superar coisas que parecia que você tinha que levar para o resto da vida. Mas o Senhor se importa comigo, se importa que Ele parou esse tempo para tocar você, para te inspirar, porque Ele está dizendo: eu quero que você seja próspero de alma. Às vezes é próspero de dinheiro, mas não está próspero na alma. Às vezes a dor não é física, que você toma um anestésico, mas é uma dor profunda, silenciosa, e às vezes a gente nem sabe pedir socorro. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Uma das coisas mais lindas do Evangelho é que quando nós somos restabelecidos nesse relacionamento com a paternidade de Deus, Ele vai colocando em ordem, e esse relacionamento com Deus vai distribuindo uma descarga de amor, que vai colocando todas as áreas da nossa vida em ordem. Você não tem que ficar mancando o resto da vida toda, sangrando, se arrastando, não, se lamuriando, e conta a sua história de novo e nunca vê um poder de superação. Irmão, parece o povo no deserto andando em roda. Não, Deus está dizendo: findou isso, vamos entrar na terra prometida, vamos avançar. Paulo disse: o que ficou para trás, deixa lá para trás, avançando para as coisas que estão diante de mim. Sabe, há uma boa vida para você. Eu declaro que você vai começar uma temporada de ser próspero na alma. E querer deixar essa coisa de subterfúgios. Para eu me satisfazer, para eu me equilibrar, eu vou no shopping e gasto tudo. Aí tem 15 minutos de alegria, depois volta para o banzo. Não, irmão. Outros descontam na comida, come feito um porco, porque dá um prazer comer, gente. Mas depois está aquele tormento. Irmãos, eu declaro que o espelho da palavra vai te iluminar. Porque quando ela divide alma e espírito, pensamento e propósito do coração, ela vai nos expor. Mas você acha que Jesus expõe para nos envergonhar ou para nos ajudar? Ele quer te ajudar. Olha para alguém perto de você e diga assim: Ele quer te ajudar. Diga: Ele quer que você melhore. Dá um glória a Deus aí. Eu vou brincar um pouquinho, que é para a gente poder se divertir também. Sabe, irmãos, às vezes eu vejo pessoas que vão prosseguindo na vida, mas ela nunca pensa ou imagina que ela pode ter jeito. Acho que nunca vai ter jeito na minha vida, não. Aí carinhosamente você vai dizer, todo mundo vai ter que ouvir mesmo, diga assim para ela: você tem jeito. Diga para outra pessoa: você tem jeito. Diga: vai dar certo. Dá um glória a Deus aí. Amém. Cristiano, vamos para o 2 aí. Vamos pensar aqui, Tiago Borba agora há pouco celebrou a ceia,
e eu gosto de pensar com essa figura da ceia, carregando Ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. Fala comigo, os meus pecados. Prosseguindo, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Olha para cá, participamos da ceia aqui, o cálice, o pão, o cálice, nós entendemos que o sangue dele foi derramado. O texto diz ali, ele levou sobre o madeiro os nossos pecados como substituto. E uma solução foi providenciada, justiça. Quem recebeu justiça de Deus aqui? Você se tornou justo, recebeu a justiça. A condição de pecador no Espírito foi arrancada. A segunda parte do texto diz, por suas chagas fostes sarados. Sabemos que Jesus foi açoitado nas costas, e por causa dos açoites, cura foi providenciada. Foram dois trabalhos distintos. O mesmo cordeiro que tirou os pecados também levou doenças e enfermidades, mas dois trabalhos distintos. Então temos solução para o espírito, temos solução para o corpo, porque cura já foi providenciada. Amém? E aí eu pergunto, e a alma? E aí a gente para no verso 24. Mas o verso 25 diz assim, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Se você abrir aí, vai estar mesmo a terceira parte do homem. Nós vemos espírito, corpo, e no verso 25, alma. Aí ele diz, vos convertestes ao bispo e pastor de vossa alma. Como é que podemos pensar? Lá na cruz, na redenção, celebramos aqui com a ceia, foi providenciado, irmãos. Fomos libertos do pecado, fomos libertos do poder das doenças. Mas o quesito de alma depende agora de minha submissão como ovelha ao Supremo Pastor. Você tem aí o pastor Tiago, tem muitos outros ministros. Nós somos co-pastores do Supremo. E uma especialidade dele é cuidar da nossa psique. Mas Jesus se importa com pressões que eu passo na alma, com turbulências, com situações, sim, e Ele quer te ajudar. Às vezes traumas, será que um dia eu vou vencer aquele trauma? Irmão, você vai vencer e vai andar em plenitude de vida. Você vai se tornar próspero, próspera. Mas eu nunca pensei que eu pudesse superar aquilo. Chegou o tempo. Chegou o tempo, irmãos. Há uma provisão de Deus sobre sua vida. Essa própria figura do pastor, quando a gente vai para o Salmo 23, diz lá, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Aí diz, refrigera a minha alma. Fala comigo, refrigera a minha alma. Vamos pensar aí na vida diária, né? Normalmente, e eu acredito que todo mundo começa o dia com um banho, né? Se você não, eu te inspiro você começar um dia com um banho. Não é verdade? Eu disse que a gente ia rir hoje de noite. E aí, irmãos, começando aí a temporada de verão, de calor, você passa o dia fora, quando dá ali a tarde, eu não sei quanto a você, eu fico desejoso de chegar em casa, pegar a roupa que eu estou, jogar no roupeiro, né? Dá vontade às vezes de jogar até no lixo, porque eu quero um chuveiro refrigerando aqui o meu corpo. Sabe que os desafios da vida diária, nós precisamos também de refrigério para a alma. E como vem esse refrigério para a alma? Estar em contato com Deus, em contato com a palavra.
Quantas vezes a gente chega num culto cheio de turbulência, de pressão, às vezes queria até chorar, às vezes queria jogar uma pedra em alguém, né? Muitas situações. Aí você recebe a palavra, o ambiente do culto, o louvor, né? A gentileza das pessoas, aí aquilo vai mudando e quebrando algumas atmosferas dentro da nossa alma. E coisas vão se ajustando. Mas sabe que tem um refrigério que o Senhor quer te dar diariamente? Olhe para alguém, diga: existe um refrigério da parte de Deus. Agora, Maneco, tem algumas situações que são mais pesadas. E eu li um livro de um homem chamado, o nome do livro, Nada Me Faltará, baseado no Salmo 23. Ele era um estudioso da Bíblia, ao mesmo tempo um criador de ovelhas. E ele traçou muitos paralelos. E naquele livro, quando chega no versículo: unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda, certamente a bondade me seguirá todos os dias da minha vida. Ele explica um pouquinho como um fazendeiro, um criador de animais, que se dava em algumas situações. O pastor de manhã leva as ovelhas para o pasto, leva para as águas, tal. Chega ao fim do dia, ele vai recolher as ovelhas e ele chama a voz do pastor, né? Chama as ovelhas, e algumas vêm meio que mancando, vêm sangrando, vêm machucadas por muitas situações. Algumas delas, quando estão voltando, elas vêm com a cabeça machucada, porque elas estão se debatendo em alguma pedra. E por que elas se debatem? Porque alguns besouros, algumas moscas vêm, pousam e colocam ali uma larvazinha que atormenta, inflama e fica mexendo ali por dentro e inflama. No retorno, as ovelhas, ele via elas atormentadas, aí o pastor coloca no braço, faz uma cisão, com a ponta da faca, tira aquela larva que está atormentando e derrama um óleo balsâmico que alivia, né? E aquela ovelha quase dorme nos braços do pastor. Unges-me a cabeça com óleo, é que o trabalho do pastor vem nos aliviar de pressões da alma, e vamos ter. Então é bom você se apegar ao Supremo Pastor. Mas, Maneco, não vai ficar resolvido para sempre, não. Estar resolvido para sempre é você estar numa profunda e maior comunhão com Jesus todos os dias. Porque estamos nesse mundo, vamos vivenciar situações de pressões. Mas, irmãos, quando eu me apego a Ele, eu vou ter o cuidado do Supremo Pastor sobre minha vida. E quando muitas vezes não são sementes que o diabo coloca e me atormenta, sabe, eu declaro que as coisas que o diabo plantou na sua mente, na sua alma, elas não vão permanecer. Há uma palavra, há uma unção, há uma espada do Espírito dividindo, e porque Deus está dizendo: você está livre para se levantar dessas coisas e viver na minha presença, e viver na minha força, e viver pelo meu Espírito, e andar de cabeça erguida, e receber essa vida saudável, essa alma próspera. Chegou o tempo de você, irmão, pegar aquela roupa do passado que te dominava, jogar para trás e dizer: eu vou viver o novo de Deus, eu vou viver o melhor de Deus. Eu declaro que mentiras do diabo sobre sua vida, sua história, sua personalidade, elas vão desmoronar pelo poder do Espírito Santo. Maneco, será que um dia eu vou ser feliz de novo? Vai! Diga comigo: houve provisão para o espírito. Diga: houve provisão para o corpo. Diga: e há provisão para a alma. Meu Deus do céu.
Eu declaro, irmãos, que os dias de paz perfeita na sua vida, elas vão ser tão estabelecidos e nunca mais vão ser arrancadas de você. Pode vir a pressão que vier, mas você está com os pés firmados na rocha. E sabe de uma coisa? Você vai ser fonte de paz para outras pessoas. Quem entrar na sua casa vai dizer: que casa é essa? Você está comigo? Diga comigo: eu recebo a paz que vem de Deus. Vamos para um outro texto, e eu quero aí a ajuda do meu queridão, por gentileza, Cristiano. Hebreus 12 diz assim: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Quem sabe que tem uma carreira proposta da parte de Deus para você? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra de Deus. Olha que ele convoca e ele diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Jesus traz algo, conversando com Nicodemos, dizendo: assim como a serpente foi levantada no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. E o que era aquela serpente no deserto? Quem era picado pelas serpentes, olhavam para aquela serpente de bronze, e o poder da morte era eliminado, e elas eram sustentados pela vida por olharem para a serpente de bronze. Agora o autor de Hebreus está dizendo: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que está sentado à direita de Deus. Aí ele diz: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição de pecadores contra si mesmo. Então, quando eu considero Jesus em glória, que obteve vitória, eu vou entrar numa dimensão que ele diz aqui: para que não vos fatigueis desmaiando em vossa psique. Porque a gente está pensando em ser próspero de alma? Porque é possível mesmo ser crente e estar desmaiado na sua alma. E aqui temos a figura do bom samaritano salvando o homem que estava lá desmaiado. Irmãos, é possível você estar lindo por fora, com 5% de gordura aí no seu corpo, só músculo, mas desmaiado na alma. Lindo por fora, mas desmoronando por dentro. E Deus está dizendo: eu quero te ajudar. Está vendo que não importa só cuidar de uma parte, ou espiritualmente. Irmão, tem gente que eu conheço que conhece a Bíblia de ponta a ponta, mas a Bíblia ainda não tratou a alma dela, para ela entender o amor de Deus, o perdão para si mesmo, o perdão com outras pessoas. Tem gente que não tem nem habilidade para relacionamentos, convívios. E eu sei que cada pessoa tem um mundo e tem uma história. Às vezes foi machucada, foram traumas, foram situações que não sabe nem pedir ajuda. Mas sabe, uma das coisas mais lindas que eu vejo na igreja, porque muitos de nós viemos de muitas histórias. Aí Deus nos coloca num lugar onde todo mundo está sendo aperfeiçoado, ou melhorando, ou alcançando prosperidade na alma, mas se torna um lugar terapêutico, onde os relacionamentos por causa com Deus vão se tornando saudáveis entre nós. Eu declaro que você vai melhorar. Eu declaro, irmãos, que você não vai se achar como essa figura aqui, desmaiado na alma. Pelo contrário, você vai ser forte. Você vai ser um homem e uma mulher restaurada.
Certa vez eu estava ensinando e a pessoa disse, tocando um pouco sobre esse assunto. E eu acho interessante que algumas mulheres vêm compartilhar, mas me chama muita atenção quando são homens, né? Tem até um livro que diz que, né, as mulheres, elas são mais abertas, e os homens, às vezes, precisam de um pé de cabra para abrir, né, como se fosse um trancafiado. Para romper e conversar com um homem na sua alma, os homens falam do que fazem. Não, eu falar como eu me sinto, eu me mostrar muito frágil. Mas, irmãos, de vez em quando vem alguns pedindo socorro e expõem, e são situações que às vezes precisa de um pequeno ajuste, de um perdão, de receber o amor de Deus, de receber uma instrução que vai mudar a rota da tua vida, de entender o mundo dos relacionamentos. A gente queria que todo mundo fosse igual a gente. Irmão, se todo mundo fosse igual a gente, o mundo seria uma porcaria. Porque você ia chegar um momento que você dizer, eu não me aguento, todo mundo é igual a mim. E a gente não aprende a celebrar as diferenças. A Bíblia diz em Provérbios, como o ferro ao ferro afia, assim o homem ao seu amigo. Deus nos fez diferentes. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Quando a gente se abre para a palavra de Deus, ela vai colocando em ordem partes da nossa vida. Quando não ajustando alguns alejos que a gente tem. Sabe que na nossa ótica a gente é perfeito e todo mundo tem um defeito? E às vezes a gente diz, né, interiormente, eu faço um esforço tão grande para conviver com fulano, mas às vezes a gente não sabe que tem 10 fazendo um esforço muito maior para conviver com a gente. Agora vamos dizer coletivamente, porque todo mundo, né, é pego aqui, ninguém escapa. Diga assim, vamos melhorar. Diga assim, precisamos prosperar na vida de alma. Ah, irmãos, deixa esse amor divino te transbordar. Quando a gente é encharcado do amor de Deus, sabe a primeira coisa que a gente faz? A gente fica simples, a gente perdoa, a gente se esquece, a gente aprende até o poder de perder o direito que a gente tem. Porque a Bíblia diz que o amor cobre uma multidão de pecados. Eu declaro que nós vamos crescer. O seu crescimento espiritual envolve você prosperar na sua alma. Eu declaro que os melhores dias da sua vida, eles estão somente começando. Eu declaro que você vai ter paz com você mesmo, paz com os outros. Irmãos, às vezes eu me encontro com pessoas que parece que ela tem um dom de complicar a vida para ela mesma, para os outros. É um peso de exigência tão grande. Irmãos, eu declaro que Deus vai nos descomplicar. Você está comigo? Às vezes a gente carrega pressões. Eu declaro que você vai, nos tempos de comunhão com Deus, pegar aquela agulha que fura a bolha e diminui as pressões. E você vai entender como andar no amor de Deus, como andar nessa maturidade que Deus tem para as nossas vidas, como vai se tornar melhor para você mesmo e para quem está ao seu redor. Você pode levantar as mãos, eu quero chamar o grupo de louvor. Eu percebo uma graça divina aqui. Obrigado, Pai. Obrigado pela sua unção, obrigado pelo seu Espírito. Muitas vezes, baixa um pouquinho, deixa eu falar só essas últimas coisas enquanto o louvor vem. Muitas vezes num culto, eu pergunto, Jesus, como é que você está se manifestando aqui? Porque a Bíblia tem muitos nomes e títulos de Jesus. Quando é num culto de oração, é como se eu percebesse ele dizendo, eu sou o sumo sacerdote nesse culto. Se é no Rema, quando eu estou lá ensinando, e eu tive com algumas pessoas aqui esse ano em Justiça de Deus, Senhor, como é que você está aqui? Ele está dizendo,
eu sou o justo, eu sou o mestre aqui, e eu fico seguindo ele. Mas hoje de noite, Jesus, como é que você está se manifestando aqui? Eu estou me manifestando como aquele que vai cuidar da alma das minhas ovelhas. Eu quero que você vá bem. Eu quero te ajudar. Ah, Senhor, mas eu estou como aquela ovelha perdida. A Bíblia diz que Ele deixou as 99 e foi nos buscar na individualidade. Mas Senhor, eu pensei que nem tinha mais jeito para mim. Ele disse, tem. Eu tenho uma espada que sai da minha boca. Eu tenho um bálsamo e uma unção que traz refrigério na tua alma, descanso, que te dá o poder de se desligar de coisas e se conectar com as eternas, com o meu amor, com minha bondade. Sabe, Deus quer trazer inaugurações de tempos novos na sua vida. Certa vez eu conversava com uma vizinha nossa, Clícia. Ela tinha perdido um filho, tinha sido uma morte não confortável. Não é confortável as mães enterrarem os filhos ou os pais. Minha mãe lembra desse dia, ela está aqui, Dona Cida. Já há 6 anos. E ela na minha casa, era para ser uma lembrança, mas estava um lamento e uma dor, como se tivesse 1 mês da morte. E eu lembro que eu disse para ela, com muita graça, uma senhora, uma idosa já. Aí eu disse, oh Dona Cida, até Deus chega um dia que Ele dá um basta no luto. Isaías 61 diz, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Sabe, talvez você tenha carregado um luto além da conta. Ele está dizendo, vem para os meus braços, deixa eu te aliviar. Às vezes um trauma, porque perdeu um pai, perdeu uma mãe, traumas de abuso sexual. Deixa eu te dizer, existe um remédio celestial que te dá um poder de superação. Ele está te amando. Que você cante essa música, Ele me ama, recebendo esse amor paternal, esse cuidado pastoral. Ele está dizendo, eu tenho cuidado de ti, nunca te deixarei, não te abandonarei. Só recebe nessa música. Eu vejo o amor de Deus sendo derramado aqui pelo Espírito Santo. Até o seu comportamento, suas reações, sua forma de ver o mundo vai mudar, por causa do lavar regenerador do Espírito Santo. Há uma graça divina. Levanta tuas mãos, fecha os olhos, não olha quem está ao teu lado, é você e Ele. Ele está dizendo, eu sou o teu pastor.